Havia uma maneira de realizar uma entrada, mas meu destino atual estava envolto em uma conspiração de bruxas. Baixe-Ville hoje. Nas profundezas do oceano, um tesouro permanece adormecido, repleto de metais que desejamos desesperadamente. Contudo, este mundo subaquático permanece tão enigmático para nós quanto a Lua, um universo misterioso povoado por criaturas únicas. A industrialização do fundo do mar é iminente. A questão dos nódulos de manganês surge como uma possível solução para nossos problemas de matéria-prima. Cabe à ciência responder a esta indagação. Estamos em 2077, e o que outrora parecia um sonho futurista agora é nossa realidade: carros voadores, comunicação ilimitada e mobilidade. No entanto, paradoxalmente, tornamo-nos mais dependentes dos metais que tornam nossas vidas confortáveis. Há cerca de 60 anos, no meio do Pacífico, uma saída para a crise de matérias-primas foi avistada. Um antigo navio de pesquisa agora navega na área que deveria ser salva pela Alemanha, uma potência econômica. Este navio, o MS Zona, já esteve aqui em sua viagem inaugural quando os mercados estavam agitados devido à crescente escassez de metais. O novo navio de pesquisa do Centro de Pesquisa Oceânica Geomar está prestes a iniciar sua primeira expedição exploratória, destinada a durar vários meses. Cientistas de todo o mundo anseiam explorar o leito do Pacífico, vislumbrando um futuro em que as matérias-primas serão extraídas do fundo do mar. Contudo, surge a pergunta sobre o destino desta parte intocada da Terra quando as pessoas começarem a invadi-la. Especialistas reconhecem que uma indústria de mineração em alto mar impactará um ecossistema crucial para o planeta. O geoquímico Matias Ekel, com décadas de experiência nesse mundo único, faz uma comparação entre o leito do mar e a floresta tropical. Ambos são sistemas com poucos nutrientes disponíveis, resultando em uma grande biodiversidade, indicando que, apesar da escassez de indivíduos e espécies, a variedade é notável. Os pesquisadores buscam limitar os danos causados pela mineração de metais no leito do mar, embora o líder da expedição, Jens Grene, seja realista ao afirmar que não podemos retornar a um tempo em que não precisávamos de minérios. Assim, a necessidade de minérios sempre existirá, e é crucial considerar de onde devem provir, uma vez que as fontes em terra são limitadas. Enquanto o Chile possui os maiores depósitos de cobre do mundo, a mineração desenfreada em torno dessas minas causou danos ambientais significativos. Além disso, a dependência de poucos países, como a China, na mineração de metais essenciais, como terras raras, representa riscos para a estabilidade global. A Alemanha, com sua tradição de mineração de minério, agora destaca-se na reciclagem de metais, alcançando uma taxa notável de 43% de reciclagem de cobre. No entanto, a reciclagem sozinha não é suficiente para atender a crescente demanda, e a produção contínua é necessária para manter o crescimento econômico. O dilema persiste: a exploração do fundo do mar é inevitável, e a responsabilidade recai sobre nós para conduzi-la da maneira mais sustentável possível. Isso requer pesquisa ambiental abrangente para entender completamente o ecossistema, pois a mineração e a preservação ambiental precisam coexistir. Os cientistas são considerados mais adequados para essa tarefa, pois seu foco principal é compreender o ambiente, diferentemente daqueles cujo principal objetivo é a mineração. Diversos métodos estão sendo empregados para explorar o fundo do mar, incluindo uma garra que corta pedaços do leito oceânico a 4 quilômetros de profundidade. Os nódulos de manganês, presentes em todos os oceanos, alcançam densidade suficiente para a mineração industrial apenas no Pacífico, na chamada cinta de nódulos de manganês. A história da exploração do fundo do mar remonta a 150 anos, quando a expedição Challenger proporcionou as primeiras visões desse mundo misterioso. Desde então, avanços tecnológicos permitiram uma compreensão mais clara do leito do mar, revelando uma diversidade surpreendente. Os biólogos marinhos, ao estudarem a vida no fundo do oceano, descobriram que o ritmo do leito do mar é único.
Os nódulos de manganês, formados ao longo de milhões de anos, são essenciais para a compreensão desse universo subaquático. Experimentos com perturbações simuladas mostraram a resistência do leito do mar, mas o desconhecimento ainda é prevalente, e os cientistas buscam desvendar os mistérios desse ecossistema. A operação de extração de nódulos de manganês está em andamento, com pesquisadores de todo o mundo compartilhando tarefas e aproveitando cada minuto. A medição e pesagem dos nódulos são realizadas, pois, do ponto de vista econômico, os maiores são mais valiosos. A humanidade sempre foi fascinada pelo mar, repleto de mitos e promessas. No entanto, a exploração desenfreada, seja da caça às baleias no passado ou da mineração de nódulos de manganês agora, levanta preocupações éticas e ambientais. Enquanto o impulso econômico e a busca por metais impulsionam essa exploração, cientistas e ambientalistas alertam para os riscos aos ecossistemas marinhos. O futuro da mineração de nódulos de manganês dependerá das escolhas da sociedade, ponderando entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.